Olha, rapaziada, é o seguinte: grupos definidos, tanto de Sul-Americana quanto de Libertadores. E nesse vídeo a gente vai estar analisando, cara, os grupos que envolvem ali os principais times brasileiros. Tem time que pegou pedreira e tem time que pegou moleza, vamos ser sinceros. Bom, vamos lá, vamos começar. Vamos falar primeiro da Sul-Americana, cara. Vamos falar desse grupo que envolve o São Paulo. São Paulo, Tolima da Colômbia, Tigre da Argentina e Academia Puerto Cabello da Venezuela, um time que eu nunca ouvi falar. Sinceramente, cara, existe uma grande possibilidade do São Paulo não se classificar. Eu não acharia impossível o São Paulo ficar em terceiro nesse grupo. E se ficar em segundo, vai pegar o terceiro da fase de grupos da Libertadores, ou seja, jogo difícil também. Então a chance do São Paulo não ir muito longe nessa Sul-Americana, cara, é absurda. Tolima, apesar de não ser um grande time, mas você vai jogar ali na Colômbia, cara, é sempre complicado. Os caras correm pra caramba, os caras são muito físicos, então assim, é difícil. No Morumbi também os caras vão fazer ali uma retranca com certeza. E o São Paulo é um time incapaz de furar bloqueios, cara. O São Paulo é um time incapaz de furar retrancas. Então eu fico imaginando a postura. Cara, como que seria a postura de um Nestor jogando numa situação dessa, cara? Sinceramente, eu não consigo achar que ele vai fazer grandes coisas. Nestor, Pablo Maia, o meio de campo do São Paulo extremamente lento. Então, assim, é arriscado. É muito arriscado. Tem que pelo menos empatar jogando lá e ganhar no Morumbi. Aí você pega o Tigre, cara, que fez a final com o São Paulo em 2012. Tem toda aquela questão de que o segundo tempo não terminou, o São Paulo foi campeão pela metade, a maldição do segundo tempo, que pode ser quebrada, né? De repente, São Paulo jogando aí no Morumbi, fazendo ali os 90 minutos contra o Tigre e vencendo o jogo, talvez quebre essa maldição, rapaziada, para quem acredita nisso. Mas enfim, é jogo difícil também, cara. Na Argentina, os caras vão dar a vida, cara. Os caras vão querer jogar ali tudo o que pode, o que não pode para vencer o São Paulo, para se vingar. E no Morumbi a mesma coisa, jogo complicadíssimo contra o Argentino, enfim. Também o São Paulo tem que pelo menos aí, cara, ganhar, nem que seja de 1-0 no Morumbi e segurar um empate lá na Argentina. Se quiser sonhar em classificar ali em primeiro e já não pegar pedreira pela frente na fase eliminatória, né? Não pegar nenhum time que venha da Libertadores. E esse outro time aí, Academia Puerto Cabello, time da Venezuela, inexpressivo, né? Mas assim, na Venezuela tá sendo a sensação do momento, né? 7 jogos, 7 vitórias, pode sim ameaçar, cara. Vai ser um time que com certeza vai jogar na retranca os 2 jogos. Então é complicado pro São Paulo, cara. Eu diria que a chance do São Paulo não conseguir aí vencer, digamos assim, 3 jogos nessa fase de grupo é muito grande, cara. E se não vencer pelo menos 3 jogos, não termina em primeiro, cara. Não termina em primeiro. Situação complicadíssima do São Paulo. Vamos falar do grupo do Santos aí também. Santos, Newell's Old Boy da Argentina, Blooming da Bolívia, Audax Italiano do Chile. Jogo complicado, né? Newell's Old Boys aí da Argentina, é sempre pedreira jogar lá. O Santos é a mesma situação que o São Paulo. São grupos ali que se equivalem, cara. Eu acho que o grupo do São Paulo é até um pouco mais difícil. Mas o Santos é um time até inferior ao São Paulo, para ser sincero. Enfim, esse jogo aí contra o Newell's Old Boys, eu acho muito difícil o Santos ganhar lá. E vai ter que fazer o máximo possível para ganhar na Vila. Para não ficar numa desvantagem ali. Contra o Blooming da Bolívia é jogo complicado também. Jogo difícil. Esse timinho da Bolívia, principalmente quando é na altitude, cara, é embaçado, rapaziada. Eu acho difícil também o Santos ganhar lá. Vai ter que fazer de tudo para ganhar na Vila. E esse Audax Italiano do Chile aí também, cara, é um time pouco conhecido, né? Não tem muita expressão esse time. Mas mesmo assim, diante de um Santos que não consegue ganhar de time, pô, de Campeonato Paulista, cara, time que não tem nem divisão aqui no Brasil, como é o caso do São Paulo também, que não conseguiu ganhar de um time que não tem divisão do Campeonato Brasileiro. Então você pega um Audax Italiano, é jogo complicado, é jogo duro. Então eu diria que a situação do Santos é a mesma que o do São Paulo. A chance de não se classificar, nem em segundo, existe. Vamos falar agora da Libertadores, cara. Vamos falar dos principais times brasileiros aí da Libertadores. Grupo do Flamengo. Flamengo, Racing da Argentina, Alcas do Equador, Nublense do Chile, cara. Esse Nublense eu nunca ouvi falar. Cara, Racing da Argentina é jogo difícil. O Flamengo foi eliminado recentemente para eles. Mas aquilo ali, sinceramente, cara, eu não acho que vai acontecer de novo. Eu acho que o Flamengo consegue aí se sobressair, uma vitória no Rio de Janeiro e um empate na Argentina, por mais que o Flamengo não tenha ainda engrenado na temporada. Mas, cara, a tendência é que consiga, né? No mínimo. No mínimo que passe em primeiro nesse grupo sem grandes dificuldades.
Eu prevejo aí, mais ou menos, um empate na Argentina e uma vitória jogando no Maracanã, cara. Agora, Alcas do Equador, o Flamengo tem obrigação de ganhar as duas. Nublense do Chile ganhar as duas também. Então, assim, o Flamengo tem obrigação de passar em primeiro, cara, tranquilo, sobrando. Vamos falar aí também do grupo do Palmeiras, cara. Grupo do Palmeiras. Antes, vamos falar do grupo do Inter. Vamos falar aí grupo do Internacional, que também é um time importante aqui do Brasil. Nacional do Uruguai, jogo difícil. O Inter tem que pelo menos empatar lá e garantir uma vitória aqui aqui no Brasil. Agora, Metropolitanos da Venezuela, cara, o Inter tem que amassar, vamos ser sinceros. Ganhar os dois, independente de Medellín, jogo complicado. Jogo complicadíssimo, mas pelo menos um empate lá e uma vitória aqui no Brasil. Então, assim, o Inter tem de tudo para se classificar em primeiro, cara. Também é um dos grupos mais fáceis aí dessa Libertadores. Tem que passar em primeiro, cara. Sinceramente, embora o Inter seja um time que não convença, né? Campeonato Gaúcho aí passou vergonha, cara. Então teve lá 10 expulsos, alguma coisa assim. Então eu não tenho muita confiança nesse time do Internacional. Teria obrigação de passar em primeiro, mas como é um time que não demonstra muita confiança, eu diria que é capaz do Inter ficar em segundo nesse grupo, cara. Mas deve passar assim, não é possível. Aí é muita incompetência, cara. Grupo C, grupo do Palmeiras. Tá sendo bastante comentado aí. Barcelona de Guayaquil, do Equador. Bolívar, da Bolívia, né? Cerro Porteño do Paraguai. Cara, assim, beleza. O Palmeiras já foi eliminado aí pro Barcelona de Guayaquil já em 2017. As coisas mudaram muito. Sinceramente, cara, eu não acho que o Palmeiras vai ter dificuldade nesse grupo. Eu acho que o Palmeiras passa de fase tranquilo. Em primeiro, o Palmeiras, na minha opinião, é o grande favorito para conquistar esse tetra da Libertadores. Creio que o Palmeiras ganha as duas do Barcelona. Ou, no pior dos cenários aí, cara, empata lá e ganha aqui. Sinceramente. Bolívar da Bolívia, Palmeiras ganha as duas, cara, as duas. Cerro Porteño do Paraguai, pô, esses dias aí... Foi no passado, né? O Palmeiras amassou o Cerro Porteño, cara. Sinceramente, o Palmeiras amassa lá e amassa aqui, cara. O Palmeiras vai passar de fase tranquilo, rapaziada, com o pé nas costas, cara. Fluminense. Vamos falar do grupo do Fluminense aí. River Plate, The Strongest da Bolívia, Sporting Cristal. Cara, o Fluminense tá bem, né? Já teve aí recentemente um grupo com o River Plate também. Foram bons jogos. E assim, eu acho que de novo vai ser assim. Eu creio que o Fluminense tem grande chance de passar em primeiro, por mais que o River reformou o estádio, uma pressão absurda jogar lá, 80 mil pessoas por jogo. Mas mesmo assim, cara, o Fluminense é mais time que o River. Eu acho que o Fluminense empata lá, ganha aqui no Brasil, pelo menos. Contra o The Strongest, por mais que seja altitude, cara, acho que o Fluminense ganha os dois jogos. Sporting Cristal a mesma coisa, cara. O Fluminense passa em primeiro nesse grupo, o Fluminense passa tranquilo, rapaziada. Tô achando que esse ano o Fluminense vai dar trabalho, cara. Vai chegar longe nessa Libertadores. Agora o grupo do Corinthians, cara. O grupo do Corinthians, rapaziada. Que na minha opinião, cara, complicadíssimo, hein? Independiente Del Valle do Equador, não precisa nem falar. Campeão aí da Sul-Americana, bicampeão, né? Pô, ganhou aí a Recopa contra o Flamengo. Um time complicadíssimo, um time excelente. Aí tem o Argentino Júnior da Argentina, que é sempre complicado jogar contra esses caras. Estádio pequeno, a torcida o tempo todo ali pressionando. Não sei não. E o Liverpool do Uruguai. Na minha opinião, o Corinthians não ganha nenhum jogo fora de casa, cara. Se o Corinthians quiser passar de fase, vai ter que ganhar todos lá em Itaquera. E mesmo assim, com 9 pontos, tem que empatar pelo menos uns 2 fora. Se quiser passar, cara, vai ter que dar um jeito de empatar fora. Mas ganhar, eu acho que não ganha lá no Equador, não ganha do Del Valle. Não ganha do Argentino Júnior na Argentina. E não ganha desse Liverpool do Uruguai também, não, cara. O time do Corinthians, olha, sinceramente, depende muito do Renato Augusto. E quando ele não tá em campo, cara, o Corinthians é uma várzea. E ele se lesiona muito, enfim. Durante muitas partidas, ele termina ficando de fora. Eu acho arriscadíssimo o futuro do Corinthians, cara, nessa Libertadores aí na fase de grupo, cara, sendo bem sincero. E aí, falar do grupo do Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, que aí... Libertad do Paraguai e Alianza Lima. Basicamente, na minha opinião, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro vão brigar para ver ali quem vai ser o líder do grupo. Mas os dois devem se classificar sem muita dificuldade. Enfim, deixa a opinião de vocês aí nos comentários, rapaziada. O que vocês acharam aí desses grupos, tanto de Sul-Americana quanto de Libertadores? Tamo junto, um abraço a todos.